Olá, eu sou o professor Bruno Viana e para dar continuidade ainda no módulo de fração, agora a gente vai olhar para a fração de uma outra maneira. A gente vai olhar para a fração como uma razão de duas grandezas, né? O que seria uma razão? Bem, sejam A e B, estou usando letras, né? Acho que vocês já estão familiarizados com isso por causa das outras aulas. Então vamos lá. Sejam A e B números naturais. Então esse A e esse B pode representar qualquer número natural. Só que o B não. O B não pode ser zero. Pode ser qualquer número menos o zero. A razão entre A e B é dada pela fração A sobre B. Vamos ver alguns exemplos aqui. A razão entre 3 e 7. O primeiro número que eu mencionei foi o 3, o segundo foi o 7. Então existe uma ordem aí. O meu numerador é o primeiro número, o meu denominador é o segundo número. A razão entre 7 e 3. Aí eu já mudo. 7 agora é o primeiro número, 3 é o segundo número. Numerador e denominador. A razão entre 3 e 6. A razão entre 3 e 6 é 3/6. É óbvio que eu posso achar a fração irredutível que representa a mesma razão. A razão entre 6 e 3. A razão entre 6 e 3 é 2. Ok? No caso, 2 sobre 1. Não preciso botar 1 ali embaixo. Tá. Geralmente a gente usa as razões no nosso cotidiano, mas onde o numerador e o denominador representam grandezas, né? O que são grandezas, né, na concepção matemática da coisa, né? Ou científica, né? Grandeza é tudo aquilo que que possa ser medido ou contado, ou seja, tudo aquilo que eu consigo representar por números. Aqui eu coloquei vários exemplos, né? Claro que não para aqui, a gente tem um etc. aqui. Por exemplo, o tempo. Tempo a gente representa por números, e de várias maneiras. 3 segundos, 4 séculos, 8 dias, representado por números. Número de países da América do Sul é um número, né? A quantidade de brasileiros, a altura de um edifício, eu consigo medir a altura de edifício. Essa medida pode ser representada por um número, então isso é uma grandeza. Distância entre o planeta Terra e o Sol é uma medida também, muito grande, mas é uma medida. Temperatura, a gente consegue medir a temperatura, área, volume, tudo que eu consigo representar por números para a gente vai ser uma grandeza. Tá? Vamos ver algumas razões que a gente acaba encontrando aí no nosso dia a dia, em jornais, em revistas. Vamos ver algumas, né? Bem, aí, exemplos de algumas razões do nosso cotidiano, né? A velocidade média, né? Você está lá tá dirigindo um carro, teu pai está dirigindo um carro, e fala, pô, você está a 80 km por hora. O que significa isso? É velocidade, na realidade, velocidade média, né? O espaço, é a razão entre o espaço que você vai percorrer dividido pelo tempo que você demora para percorrer esse espaço. Né? Por isso que a unidade de medida de velocidade, né, lá do carro, é quilômetro por hora, porque o quilômetro refere-se ao espaço percorrido e a hora refere-se ao tempo. Na realidade, a gente diz que isso é uma redução à unidade, né? Na realidade, 80 km por hora significa que em uma hora você consegue percorrer 80 km. E a gente pode usar também metro por segundo, também é bastante utilizado. O cara correu tantos metros em tantos segundos, então a velocidade dele é dada em metros por segundo. Isso a gente vê no nosso cotidiano. Tá? Uma outra é a densidade de um certo líquido, né? Que é a massa desse líquido dividido pelo volume, geralmente em quilos por litro ou em gramas por mililitro. Né? Quilograma, desculpa. O quilo vem da massa e o litro vem do volume, a grama vem da massa e o mililitro vem do volume. Né? Número de habitantes, densidade demográfica, que é o número de habitantes dividido pela área da região. Né? Poxa, eu tenho nessa cidade 40 habitantes por quilômetro quadrado. O quilômetro quadrado é a área da região e 40 seria a quantidade de habitantes em 1 quilômetro quadrado. Né? Então a unidade de medida acaba sendo habitante por quilômetro quadrado. Existem outras, né? Quando você vai fazer um concurso público, por exemplo, tem tantos candidatos, tantas vagas, qual é a relação candidato-vaga? Né? Quando você pega a quantidade de candidatos, o número total de inscritos, divide pela quantidade de vaga, você tem uma razão que expressa quantos candidatos estão concorrendo a uma vaga. E aí, sucessivamente, a gente encontra vários exemplos desses no nosso cotidiano. Tá?
Vamos ver como é que aparecem os exercícios que envolvem esse assunto, né? Fração como forma de razão. Vamos a eles? Bem, e aí vamos aos exemplos, né? Um carro percorreu 400 quilômetros em 8 horas. Qual é a velocidade média do carro? Bem, então a velocidade a gente já viu que é uma razão entre o espaço percorrido, né? Velocidade média, né? A velocidade entre o espaço percorrido pelo tempo. O meu numerador é o espaço e o meu denominador é o tempo. Bem, o espaço foi de 400 quilômetros. E o tempo que ele levou para percorrer esses 400 quilômetros foram de 8 horas. Bem, 400 dividido por 8, 40 dividido por 8 dá 5. 50 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média do carro. Bem, eu quero chamar a atenção aqui que isso daqui está dizendo que ele percorre em 1 hora 50 quilômetros, tá? Mas essa velocidade é uma velocidade média. Não significa que o cara ficou com o pé no acelerador e em todo o percurso ele estava a 50 km por hora. Ele pode ter tido uma velocidade maior, mas como também teve uma velocidade menor. A gente está falando de média, tá? Vamos para o segundo exemplo. Uma cidade tem 32.500 quilômetros quadrados de área e uma população de 1.200.000 pessoas. Qual a densidade demográfica dessa cidade? Bem, densidade demográfica também é uma razão que a gente usa bastante. Ela é dada pelo número de habitantes e a área da região. O número de habitantes é de 1.200.000. Aqui tem 1.200, né? Para dar 1.200.000 habitantes, preciso de mais 3 zeros. Pronto. Então aqui está o número de habitantes. E a área é de 32.500 quilômetros quadrados. Vamos cortar os 2 zeros daqui com os 2 zeros daqui. Bem, esse cara termina em 25. Vamos lembrar lá das regras de divisibilidade, daquele módulo de divisibilidade? Esse cara termina em 25, então ele é divisível por 25. Esse aqui termina com 3 zeros, então também é divisível por 25. Então vamos dividir por 25 em cima e por 25 embaixo, né? Dividir por 25 é dividir por 5 duas vezes, né? Se eu pegar o 120, né? Eu divido por 5, né? Como é que divide por 5? Dividir por 5, né? É a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10, né? Então, 12 dividido por 5, né? É 24 com a vírgula 2,4. 12.000 dividido por 5, você dobra esse valor, né? Dá 24.000 e anda uma casa para cá, 2.400. Então, 2.400. Só que eu vou ter que dividir por 5 de novo, porque dividir por 25 é dividir por 5 duas vezes. Então, vou fazer o mesmo processo. Dá 4.800, tirando um zero, 480. Então, 480 habitantes para... vamos dividir logo esse cara por 25 no braço mesmo, né? Dá 1, 25 para 32, 7, 13. Pronto. Para 13 quilômetros quadrados. Ok? Posso deixar assim, ou eu faço a divisão de 480 por 13. Apesar de não ter como simplificar, já ser minha fração irredutível, né? Dividindo isso daqui, eu acho um número decimal. Ok? E aí dá habitantes por quilômetro quadrado. Vamos fazer a conta, né? Vamos fazer a conta. Bem, fazendo a conta, 480 dividido por 13, isso dá 36,9 alguma coisa. Vamos arredondar. Vamos dizer que essa cidade tem uma densidade demográfica de aproximadamente 37 habitantes por quilômetro quadrado.
Bem, eu quero deixar claro também aqui que a densidade demográfica é uma média, né? Não significa que eu tenho dividir a cidade em vários quadradinhos de 1 quilômetro e aqui dentro desse quadradinho de 1 quilômetro só tem 37 pessoas. Não é isso, né? É óbvio que pode ter partes da cidade, né, com um número muito maior do que 37 e tem partes com um número muito menor que 37. Isso é uma média, né? Vamos lá para o terceiro exemplo. Vamos para o terceiro exemplo. Bem, vamos lá. Na planta de um edifício em construção, cuja escala é de 1 para 50, bem, o que é a escala? A escala é uma razão, né? É a razão de 1 para 50. O que significa isso? Né? Vamos terminar de ler, depois a gente volta para falar da razão. Onde as dimensões de uma sala retangular são 10 centímetros e 8 centímetros. Quantos metros de rodapé precisarão ser comprados para toda a sala no tamanho real? Bem, esse não é o tamanho real, esse aqui é o tamanho na planta. A escala nada mais é do que a razão, né? A escala nada mais é do que a razão do tamanho na planta pelo tamanho real. E a nossa escala aqui é de 1 para 50. Como as medidas aqui foram em centímetros, ele está me dizendo o seguinte, ó, 1 centímetro na planta equivale a 50 centímetros no tamanho real. Bem, então o que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos metros de rodapé eu vou precisar para a sala inteira. Essas medidas não são as medidas reais, então eu preciso saber quais são as medidas reais da sala. Então eu preciso saber quanto é o comprimento da sala e quanto é a largura da sala nas medidas reais. Ora, eu sei que a minha razão é de 1 para 50. O que significa isso? 1 centímetro na planta equivale a 50 centímetros no tamanho real. Eu sei que esses 10 centímetros aqui equivalem ao tamanho na planta. Isso vai equivaler a quanto no tamanho real? Ora, se esse 1 virou 10, é porque eu multipliquei por 10 em cima, então vou ter que multiplicar por 10 embaixo. O que eu estou fazendo nada mais é do que achar uma fração equivalente. Escala é isso. 50 vezes 10, 500 centímetros. Ou seja, esses 10 centímetros aqui de comprimento na planta equivalem a 500 centímetros no tamanho real, ou seja, 5 metros. Então, o comprimento da sala é de 5 metros. Bruno, e a largura? Bem, a largura na planta era de 8 centímetros. Isso vai equivaler a quanto no tamanho real? Bem, se esse 1 virou 8 é porque eu multipliquei por 8. Multiplicando por 8 aqui eu vou ter 400 centímetros. Então, esses 8 centímetros do tamanho na planta equivalem a 400 centímetros no tamanho real, ou seja, equivalem a 4 metros. Então a minha sala tem comprimento de 5 metros e largura de 4 metros. Quanto de rodapé eu vou precisar? Ora, rodapé, eu vou colocar rodapé nessa parede de 5 metros, né? Nessa daqui de 5, então eu vou precisar de 5 metros, mais 5 metros. Depois eu vou colocar rodapé nessa parede de 4 metros e nessa outra parede de 4 metros. 5 mais 5, 10, 4 mais 4, 8. Eu vou precisar de 18 metros de rodapé. Então, está aqui a resposta do problema. Só quero chamar a atenção porque essa soma que eu fiz aqui equivale ao perímetro desse retângulo. Tá? Lembrando, o que é perímetro? É a soma dos lados dessa figura, desse polígono. No caso aqui é o retângulo. Então, o que eu fiz aqui foi achar o perímetro do retângulo, que acabou me dando a quantidade de metros de rodapé que eu precisava. Bem, espero que tenha ficado claro. Agora a gente vai ver alguns exercícios na próxima aula de razão. Até a próxima.